Olá, bem-vindos, bem-vindas ao Conquides Interativo 2022. Eu sou o Jean Tossiak, vou fazer a mediação de uma das conversas aqui do Conquides 2022. Fazendo a audiodescrição, eu sou um homem com barba, usando óculos, e ao meu fundo tem uma parede escura, preta, e uma outra parede bege. Eu vou passar agora para a apresentação dos nossos ilustres convidados, mas antes faço a apresentação e sobre o que vamos falar hoje, né? Essa conversa, a gente vai bater um papo sobre educação, cultura e inovação para crianças no universo digital. Ela está contextualizada dessa forma. A tecnologia vem apoiando a implementação de dinâmicas e ações formativas inovadoras para crianças e adolescentes no mundo todo, dentro e fora das escolas. Mas o universo digital traz... mas o que o universo digital traz de realmente novo nos espaços de aprendizagem e educação? A gente vai descobrir isso agora com esses nossos convidados aqui. Passo então a apresentar a professora Aldaci Maria de Lima. Ela vai apresentar o projeto Aventuras no Scratch. Ela é pedagoga com especialização em docência no ensino superior, além de especialista em metodologia do ensino à distância, educadora, nível 1 pelo Google, professora concursada da rede municipal lá de Camaragibe e Recife, no nosso querido Pernambuco. A professora Aldaci usou o Scratch, uma linguagem de programação, para criar o projeto Aventuras no Scratch, desenvolvida durante a pandemia. A ideia foi colocada em prática com 13 alunos entre 10 e 15 anos, que usaram a plataforma Scratch para criar jogos e animações. Olá, professora Aldaci. Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Que bom estar aqui. Que legal, super bem-vinda. E aí passo ao nosso segundo convidado, que é o professor doutor Fernando Garbelotto. Ele fez o projeto App Projeto Meu Educativo. O app usa tecnologia para incentivar a prática de esportes por crianças e adolescentes. É um app para professores nas escolas, para escolas e famílias. O Meu Educativo foi desenvolvido durante o doutorado do Garbelotto, realizado na EEFE, a Faculdade de Desporto da Universidade do Porto, a FADUP, lá em Portugal. O projeto foi contemplado, em primeiro lugar, por duas agências europeias, a Fundação para a Ciência e Tecnologia e a Fundação La Caixa da Espanha. Bem-vindo, Fernando. Olá, Jean. Olá, os professores, a todos que estão assistindo. Meu nome é Fernando, eu sou um homem branco. Ao meu fundo tem uma parede bege com o quadro da Universidade do Porto, que é onde eu estou. Agradeço o convite e a presença de todos. Obrigado. Obrigado, Fernando. Só complementando ali a audiodescrição da professora Aldaci, ela é uma mulher, né, com cabelos longos pretos, de óculos, vestindo uma camisa branca, muito bonita, por sinal. Ao fundo uma parede branca com uma estante ao lado. E o nosso último convidado, mas não menos importante, que é o professor Dr. Francisco Tupi. Ele criou o app de iniciação científica Norte para a Ciência. O aplicativo foi lançado e já está disponível para download. O objetivo do aplicativo é promover a ciência através de projetos com cards por meio de elementos de gamificação que cria dinâmicas lúdicas de aprendizado. O app é 100% gratuito, anônimo, com opções para promover a inclusão. Entre elas, existe um fator de acessibilidade ali no aplicativo que é fonte para dislexia. O projeto foi concebido pelo
Professor Tupi e desenvolvido pela Rod Studios. Uma parte foi financiada pelo financiamento coletivo e outra por recursos próprios. Olá, professor Tupi. Olá, Jean, muito bom dia, professora Daci, professor Fernando, a todos que estão nos acompanhando. Para audiodescrição, eu sou branco, despenteado, barbudo, e atrás de mim tem um quadro com os padrões egípcios, no hieroglifo egípcio. Muito feliz de estar aqui hoje, quero agradecer a mais um Com Kids interativo, e a expectativa que eu tenho hoje é não só trocar conhecimento, mas aprender aí com a nossa conversa. Muito obrigado. Muito legal, professor Tupi. Então, mais uma vez, bem-vindos aqui aos nossos palestrantes da Conversa com Kids. E aí, enfim, vamos falar de educação, cultura e inovação para crianças no universo digital. Eu quero convidar a professora Aldaci para trazer as ideias dela, apresentar esse projeto maravilhoso que ela fez lá com os alunos. A palavra está com você, Aldaci. Olá, pessoal. Que bom estar aqui em mais uma edição do Com Kids 2022. Agradeço aí o convite de todos vocês. E que bom poder conversar com vocês aqui direto de Pernambuco sobre esse projeto que eu desenvolvi. Eu sou Aldaci Maria, professora concursada da Rede Municipal de Recife, e vou mostrar para vocês um pouco do projeto que eu desenvolvi em 2021, o projeto intitulado Aventuras no Scratch, e é sobre ele que a gente vai conversar um pouco agora. Na Rede Municipal do Recife, atualmente eu sou professora de tecnologia, e aí trabalho com crianças, com adolescentes e com adultos também. Então, vamos conhecer um pouco do projeto Aventuras no Scratch. Pode passar, por favor. Então, aí eu trago algumas informações gerais sobre o projeto, desenvolvido em 2021. Foi desenvolvido no contraturno, tá, dos alunos que participaram, numa unidade que a gente chama aqui na rede municipal de Unidade de Tecnologia e Cidadania. Essas unidades, elas desenvolvem projetos específicos vinculados, conectados com as tecnologias digitais. Foi um projeto realizado de forma remota, porque as aulas ainda estavam suspensas, devido à pandemia. E desse projeto participaram 13 alunos, com a faixa etária entre 10 e 15 anos. E aí nós tivemos um total de 24 aulas. Essas aulas aconteceram 2 vezes por semana e elas tiveram 2 horas de duração. Então, para participar do projeto, 90% dos alunos usaram o smartphone e aí os outros 10% utilizaram o computador. Pode passar, por favor. Então, qual foi o objetivo desse projeto Aventuras no Scratch? Introduzir o aprendizado da linguagem de programação por meio do Scratch. Então, nesse projeto, inicialmente, eu comecei explorando com os alunos o Scratch Junior, e aí, em seguida, nós fomos explorar o Scratch 3.0, que é o Scratch Online. Então, aí tem uma ilustração, uma foto, mostrando um dos momentos dessa aula remota. Pode passar, por favor. Aí tem os conteúdos que foram desenvolvidos ao longo do projeto. Então, os blocos de código do Scratch, tanto o Scratch Junior quanto o Scratch 3.0. Conversamos também sobre direitos autorais na internet, breve história dos jogos, operações aritméticas e leitura e linguagem oral. Então, por que conversar sobre direitos autorais na internet? Porque o projeto também propôs a criação de jogos. Então, a gente precisava conversar também sobre isso. Pode passar, por favor. Então, o projeto Aventuras no Scratch, ele foi dividido em 2 níveis, tá? Então, no nível 1, eu trabalhei com os alunos a questão da animação dentro do Scratch. E aí nós trabalhamos animação de palavras relacionadas aos objetos de desenvolvimento sustentáveis. Então, especificamente, eu peguei o ODS 3, que fala sobre saúde e bem-estar. Então, como a gente estava num período de pandemia, todo mundo em casa, se protegendo para não adoecer,
Então, eu escolhi esse ODS e aí trouxe ele para a gente trabalhar com animação dentro do Scratch. O nível 2 do projeto, aí nós trabalhamos especificamente a criação, né, de jogos, de games. Esses jogos, uma parte deles foi focado no trabalho com as operações aritméticas, né, as básicas, as principais, adição, subtração, multiplicação e divisão. E a outra parte dos games, os alunos criaram jogos com a temática que eles escolheram ao longo do curso. Então, o projeto foi dividido aí nesses 2 níveis. Pode passar, por favor. Aí está um pouco da metodologia. Então, tivemos a exibição de vídeos informativos, né, para conhecer, conversar sobre os ODS. Tivemos debates, né, sobre a evolução dos jogos digitais. Então, foi um momento importante, né, que os meninos conheceram um pouquinho da história, né, desses jogos digitais, e como foi o início, e até onde a gente está agora, como foi que a gente evoluiu, a potência dessa evolução. As conversas, né, sobre direitos autorais na internet, porque a gente produziu alguns games, pegamos algumas referências na internet, mas pegar referência não significa copiar aquilo que já está publicado na internet. Então, foi interessante e importante realizar essas conversas sobre direitos autorais na internet. E a exploração prática do Scratch Junior e, em seguida, o Scratch 3.0. Então, todo o projeto, né, eu coloquei ele dentro aí dessa competência da BNCC de Cultura Digital e Pensamento Científico, Crítico e Criativo. Pode passar, por favor. E aí, ao final, né, dessas 24 aulas, eu pude perceber alguns resultados dentro do desenvolvimento dos alunos no projeto. Então, eu percebi que houve o desenvolvimento das habilidades de sequenciamento, né? Então, eles começaram a ter mais calma para pensar em que sequência, que passo a passo realizar, né, para produzir tanto as animações quanto os jogos dentro do Scratch. Os alunos também superaram, né, esse estágio de ser apenas usuário das tecnologias digitais. Eles puderam também começar a produzir tecnologia, né, começaram a produzir os games, começaram a produzir também animações. Então, esse foi um resultado que eu também considerei muito importante. Os alunos também perceberam que para produzir os games, para produzir as animações, era necessário também conectar conhecimento das várias áreas, né? Então, por exemplo, quando a gente chegou no módulo de criação de jogos, todo mundo queria jogar. Ah, professora, a gente vai jogar, né? A gente vai jogar. Não, a gente agora vai criar o jogo. Então, eles perceberam que para criar o jogo é necessário toda uma organização de pensamento e de conhecimento para realizar a produção e para o jogo de fato funcionar. E uma coisa também muito interessante que aconteceu ao final do projeto é que os meninos começaram a não ter medo ou vergonha de errar. Porque acontece muito dentro do Scratch da gente pensar uma coisa e quando vai encaixando os blocos, não acontecer aquela ação esperada, né? Acontecem algumas falhas, então acontece o erro ali dentro, mas o erro ele pode ser superado. A gente pode rever todas as estratégias e evoluir e superar aquele erro e perceber que o erro ele faz parte, né, desse processo de desenvolvimento da nossa aprendizagem. Então, os meninos começaram a encarar esse erro com mais naturalidade e perceber, né, que também acontece dentro desse processo de desenvolvimento. Então, pude perceber aí esses 4 resultados. Né? O projeto ele teve a aceitação e a participação de 100% das crianças matriculadas, embora 90% delas tivessem, na época, né, dificuldade para acessar a internet, mas, assim, apesar disso ser uma dificuldade, elas criaram outras estratégias para participar do projeto. Né? Então, esse engajamento, para mim, foi super importante, porque quando o projeto, né, ele estimula essa autoria, né, ele trabalha com essa evolução, essa aprendizagem contemporânea, o aluno, muitas vezes, dribla as dificuldades para participar de todo aquele processo. Pode passar, por favor.
Então, aí estão os meus contatos, tá? Para você que é professor e depois dessa mesa quiser conversar comigo, mais detalhes sobre o projeto, é só entrar em contato comigo aí pelas minhas redes sociais. Eu vou ter muito prazer de trocar ideias e conversar com você que é professor de todo o Brasil, tá bom? E aí agora eu vou pedir para o pessoal passar um recorte, né, um vídeo de algumas produções que foram realizadas durante o projeto, tá bom? Então, aí a gente tem que é a parte do nível 1, né, que é a animação de palavras relacionadas ao ODS, saúde e bem-estar. Então, tem aí aluno trabalhando no Scratch Júnior, aí já é o Scratch 3.0, e aí seja feliz. Aí a gente já entra na parte da produção dos jogos, dos games. Então, aí acione a bandeira verde para responder as perguntas relacionadas a um determinado filme que uma das alunas gostava muito. Esse aí é um outro jogo, acionar a bandeira e dance junto com a Joaninha. Então, feito também no Scratch 3.0. Jogo matemático, aí em que o aluno trouxe, né, a multiplicação. Então, criou lá a variável, criou as perguntas. Esse aí foi feito no Scratch 3.0. Mais aí um jogo trazendo a porcentagem e a fração. Veja que é um conteúdo que inicialmente eu não sugeri, mas depois o aluno quis trazer esse conteúdo para a produção do jogo. Feito também no Scratch 3.0. E aí, a gente usou uma das extensões do Scratch, né, a extensão do vídeo, em que o aluno é que movimenta o ator que está lá no palco do Scratch. Então, está lá o aluno se movimentando, fazendo os testes, e o ator no Scratch também se movimentando conforme o movimento do corpo do aluno lá na câmera. Então, tá aí, esse foi o projeto Aventuras no Scratch. Agradeço aí a toda a equipe do Conquides e fico à disposição de qualquer outro professor que queira conversar mais sobre esse projeto, tá bom? Obrigada, Jean. Um abração, pessoal, a todos. Maravilha, professora Aldaci. Puxa, que coisa bonita, né? Digo, que potência, né? Isso com os alunos, com a criatividade que eles têm, né? Isso tudo que eles já nascem, né? E às vezes a escola esquece, e com a tecnologia a gente tem a oportunidade, né, de estimular esse tipo de criatividade. Parabéns pelo projeto, viu? E continuando aqui o nosso bate-papo, eu quero passar a palavra para o professor Fernando Garbelotto e dizer para ele que eu preciso baixar aqui o projeto meu educativo, porque, enfim, é atividade física e eu preciso colocar a minha saúde em dia. Fernando, conta mais sobre o projeto. Olá, Jean, olá a todos que estão participando do projeto. Mais uma vez, quero agradecer a toda a organização do Conquides. Eu estou aqui para contar um pouco do meu projeto, que eu comecei a desenvolver durante meu doutorado na Escola de Educação Física e Esporte da Universidade de São Paulo. E aí eu consegui uma bolsa da CAPES e pude vir para cá onde eu estou hoje. Estou na Universidade do Porto, no atual momento, participando de um projeto de pesquisa, justamente com o aplicativo que eu comecei a desenvolver lá em 2019, que basicamente a gente quer investigar os efeitos desse período de pandemia no que a gente chama de competência física e motora das crianças portuguesas, né? Eu vou pedir para colocar a apresentação e eu vou contextualizar um pouco da onde saiu o projeto, por que ele surgiu e o que aconteceu. O nome do aplicativo é Meu Educativo, né, como vocês podem ver aí na tela. Agora sim, está a tela cheia. E ele basicamente começou quando eu estive aqui na Universidade do Porto, na Faculdade de Desporto da Universidade do Porto, em Portugal. Pode mudar, por favor? Isso. Quando eu estava aqui na Universidade do Porto, eu me deparei com a seguinte situação. O mundo, basicamente boa parte da Europa e de alguns outros países, estava muito preocupado com a questão do sedentarismo infantil. A professora Aldaci, inclusive, citou a ODS 03, né? A Unesco vem publicando alguns materiais em relação à educação física, e o que nós detectamos, principalmente nesses eventos que a gente participa, é que
o sedentarismo ele cresce cada vez mais entre as crianças. E o que a gente sabe? Que uma criança sedentária tem grandes chances de se tornar um adulto sedentário. E a minha questão, sempre me colocando enquanto professor, né, até quase o final do meu doutorado, eu ainda lecionava como professor de educação física numa escola em São Paulo, e eu sempre coloquei a seguinte questão: olha, nós precisamos, enquanto pesquisadores, fornecer ferramenta para os professores. Pode mudar um pouquinho? Pode mudar o slide, por favor? Basicamente, por quê? Porque é durante a infância que, se a gente não desenvolve o que a gente chama de competência motora, né, pode até adotar o nome de letramento corporal, a criança, com o passar dos anos, ela tende a apresentar o que a gente chama de baixa percepção de competência. Né? E essa baixa percepção de competência tende a gerar hábitos sedentários. Ou seja, se você for numa escola, mais ou menos lá pelo 6º ano, e observar as crianças que estão participando da aula de educação física, começa a acontecer aquele fenômeno: quem sabe participar, participa; quem não se sente tão competente, ou por vergonha, ou por não querer se expor, ela acaba deixando de lado a aula. Né? Ela não se envolve com a mesma ênfase que ela deveria nessas aulas. É isso que a gente chama da percepção de competência. Pode mudar, por favor? E aí, o que as pesquisas mostram é que, para essas crianças se engajarem, é necessário experiência adequada, orientação e conhecimento. Né? Aquilo que elas estão realizando em aula tem que ter significado para elas. Então, tanto a parte motora quanto a parte de conhecimento, elas têm que andar unidas. Né? E aí, o que eu proponho é basicamente o seguinte: existe um conjunto de habilidades, que é o que a gente chama de habilidades motoras fundamentais, que, quando a criança domina isso, ela tende a desenvolver as habilidades esportivas, as capacidades físicas, ela melhora em questões antropométricas, ela participa mais. Só que isso, é claro, toda essa sistematização, encontrar um nível de competência das crianças, mostrar o que as crianças podem melhorar ou não, é claro que necessita de uma avaliação. E eu não estou falando aquela avaliação que a gente manda o aluno correr na quadra, fazer flexão de braço, não é nada disso. É uma forma de se monitorar a competência motora através de brincadeiras, de jogos. O que a gente está preocupado é sobre a qualidade do movimento. Né? A gente está preocupado em fazer com que a criança se mova bem, para ela querer se mover sempre. O que a gente chama dessas habilidades fundamentais, eu dou um exemplo para quem dá aula, para quem, por exemplo, dá aula de matemática. Se a criança não aprende os fundamentais, ela, com o passar dos anos, ela tende a se afastar, porque ela não vê significado naquilo. É como alguns alunos sentarem na sala de aula e a professora querer ensinar equações de 2º grau sem que a criança tenha aprendido as operações básicas. Pois bem, esse processo de monitoramento, ele é muito voltado para a pesquisa. Então, o que eu fiz? Simplifiquei tudo. Fui perceber quais eram as necessidades dos professores e das crianças e juntei tudo numa forma simples dentro de um aplicativo. Daí surge o aplicativo Meu Educativo. Então, a primeira função do aplicativo Meu Educativo é permitir que o professor, com medidas simples, porém fidedignas, já que a gente trabalhou muito tempo em pesquisa nisso, consiga monitorar de forma lúdica, sem expor a criança, sem mandar ninguém ficar correndo, fazendo flexão, monitorar a tal da competência motora, para poder o quê? Para poder intervir. A ideia é sempre essa, que o professor detecte o que a criança precisa e intervenha. Né? A gente já tem resultados bem significativos aqui, quando a gente já está rodando o aplicativo já há 9 meses, então a gente já tem um número de frequência de crianças que a gente considera um nível de desenvolvimento de risco, ou seja, são essas crianças aqui que tendem a se afastar de toda e qualquer atividade. E aí, como a gente detectou isso muito rápido, os professores já elaboraram aulas adequadas a essas crianças, estimularam essas crianças, mostraram essas crianças do porquê participar, do porquê fazer, e essas crianças, agora a gente começa a ver que elas evoluíram, elas começam a se envolver mais e gostam de praticar mais atividade física. Quando eu falo aqui atividade física, eu estou falando de brincar, tá, pessoal? Principalmente, né, durante
até os 10 anos, 10, 11 anos, que é uma fase em que as crianças devem explorar bastante o universo através de brincadeiras e jogos. Pode mudar, por favor? Uma outra coisa que a gente quis colocar no aplicativo foi essa facilidade, né? Então, como eu disse para vocês, o professor faz a avaliação, então ele consegue avaliar toda uma turma num intervalo de 40 minutos. Acabou a avaliação, ele já consegue comparar a turma, ver os alunos que mais necessitam. Ele sai, por exemplo, um relatório de diferença entre meninos e meninas. Isso acontece por um motivo que é tão simples de se resolver. Por exemplo, as meninas, no geral, elas apresentam um desempenho inferior aos meninos num conjunto de habilidades de controle de objetos. E essas habilidades, elas são importantíssimas para o desenvolvimento da criança, não é? E elas só apresentam desempenho inferior porque elas são menos estimuladas a praticar algumas dessas habilidades. Ou seja, no aplicativo, a gente mostra para o professor que, olha, deve-se incentivar também as meninas a praticar essas habilidades, porque isso vai fazer diferença no futuro, vai impactar no processo de desenvolvimento desta criança. Então, o aplicativo traz todo um arsenal de resultados simples ali para o professor identificar. Pode mudar? Por favor. Como eu disse para vocês, a primeira função do aplicativo é esse monitoramento e a segunda função é a educação. Então, nós trouxemos dentro do aplicativo uma biblioteca digital que conta com diversos conteúdos relacionados à saúde, a brincadeiras e jogos, a histórias de alguns jogos ou de alguns esportes, como eles eram contextualizados num determinado período. Então, tem um artigo lá que eu gosto muito, que contextualiza a história da capoeira no Brasil, e, claro, a gente cita os autores, né? São resumos de artigos científicos que nós trazemos no aplicativo para informar o professor, pode mudar, por favor, e os pais, né? Os pais têm um aplicativo para eles. O que os pais podem ver nesse aplicativo deles? Tudo que foi avaliado do seu filho. Então, nós não utilizamos normas de desempenho. Então, eu não vou falar assim, olha, a Joana tem que chegar nesse nível de acordo com a Organização Mundial da Saúde. Não. É sempre a criança com ela mesma, tá? Para a gente incentivar a criança a querer melhorar. E toda a biblioteca digital, para os pais entenderem por que incentivar a criança, por que levar a criança para fazer uma atividade física, por que brincar com os filhos, da onde vieram determinados esportes, até para criar um senso crítico em relação a alguns aspectos da cultura do movimento, conforme propõe a própria BNCC. Então, são essas duas grandes funções do aplicativo. Primeiro, permitir com que o professor avalie de forma simples e fidedigna diversos aspectos da competência motora e informar professores, pais e responsáveis sobre os benefícios de uma vida fisicamente ativa, utilizando um aplicativo que está no dia a dia deles, que eles baixam facilmente, que eles já têm, e isso eu acho muito fantástico, né? Como tem pessoas de diferentes idades usando o aplicativo, é muito comum, às vezes, alguns pais ou professores me procurarem para pedirem explicações sobre a funcionalidade do aplicativo, e aí depois ele fala, não, meu filho aqui já deu jeito, já entendi, já percebi como funciona. Então, é lógico que está inserido dentro da realidade dessas crianças, e por que não usar isso para estimular hábitos de vida saudáveis, né? Pode mudar, por favor? Então, hoje, o aplicativo, nós estamos inseridos em algumas escolas e projetos sociais dentro do Brasil. Aqui em Portugal, a gente tem esse projeto de pesquisa, ao qual o Jean se referiu no começo da apresentação. Então, nós estamos investigando o efeito da Covid em todas as crianças de uma região aqui que se chama Matosinhos. Em setembro, nós vamos investigar os mesmos aspectos, só que de crianças dos Açores, que é uma região autônoma aqui de Portugal, e aí nós vamos aumentar ainda mais a amostra, vamos aumentar para 7 mil crianças, e alguns esportes também, porque os esportes perceberam o seguinte, se a gente não trabalha o básico, né, de novo, se a gente não fornece aquelas ferramentas básicas para a criança, de parte motora e parte de conhecimento, a criança tende a se afastar do esporte também. E aí é um mundo diferente, né? Não estou falando mais de escola, estou falando de esporte, mas todos eles trabalham com essa educação motora. E o aplicativo tem sido útil nesses dois casos, né? Os pais começaram a entender mais do porquê incentivar o filho, do porquê
procurar aulas de qualidade, do porquê se mover, e os filhos começaram a ter mais significado do porquê eles fazem aula, e os professores também entenderam como trabalhar determinados aspectos, por que se trabalhar determinados aspectos. É isso, agradeço o convite, né? Espero que tenham gostado. Estou aqui para também trocar ideias, trocar experiências depois. É isso, Jean, muito obrigado. Muito, muito legal, Fernando. Parabéns aí pela pesquisa, né? Por, enfim, trazer isso para a Terra, né? Eu também pesquiso, às vezes a gente pega pesquisas aí que, né, são muito teóricas ou às vezes com pouca inserção no mundo real e você mostra que isso nem sempre é verdade, né? Você trouxe para a escola, envolveu muita coisa boa, né? Eu digo desenvolvimento infantil, cultura lúdica, tecnologia, né? Digital e o mundo real, o tal do digital. Então, mas vamos continuar, né? Vamos trazer a palavra aqui. Eu quero chamar o professor Francisco Tupi para que ele fale para nós, né? Ele tem muitos projetos aí. Mas recentemente um projeto que está com bastante sucesso aí, né, Tupi? É o Norte para a Ciência. Então, conta ele um pouco mais para a gente, professor Tupi. Está com a palavra, vai lá. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de poder compartilhar, aprender com os outros colegas, né, os projetos aos quais foram falados, né? A gente vê uma linha mestra, a gente vê uma necessidade de conseguir equalizar a linguagem com os nossos alunos, né? A ideia do aplicativo, ela surge exatamente ano passado, em julho do ano passado, em meio a processos de orientação de alunos para feiras pré-universitárias, e conversando com outros colegas de profissão, outros professores, a gente sempre tem uma visão, a gente tem uma série de personas, né? A gente tem uma série de, como que eu vou dizer, de arquétipos, de perfis. E aí a gente tem o lado do nosso aluno, o lado dos outros alunos, o nosso lado como orientador, o lado dos outros orientadores. A gente tem o lado de quando a gente era aluno, nunca vou esquecer quando eu estava na Faculdade de Educação, o professor José Sérgio, quando ele comenta que quando a gente pisa para dar aula, embora a gente nunca tenha dado uma aula, a gente sabe o que é uma boa aula, aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente não gosta. Eu tenho uma relação pessoal com a questão de desenvolver projetos de pesquisa e a orientação primeiro como um aluno. Tem uma série de questões pessoais que isso me ajudou, por ter hiperatividade, por ter uma série de diagnósticos, inclusive de dislexia, disgrafia, questões de atenção, foco. Mas a pesquisa, a vontade de fazer pesquisa sempre foi algo que gritou maior. Então, desde criança, tendo um estímulo familiar, tendo pelas instituições a qual eu passei, posteriormente, na época da faculdade, da graduação, da pós-graduação, sempre tendo essa questão a superar. E apesar de ser um pesquisador, de ter um título, né, a minha vontade sempre foi atuar com jovens, com crianças, com adolescentes. E dessa ideia, desse objetivo, eu me aproximei muito a feiras de ciência, né? Orientar esses jovens, né? Como que o conhecimento ele pode ser legal quando você está vendo um programa de televisão, um documentário, quando você está fazendo alguma coisa que te motive, que te cause aquele desequilíbrio cognitivo, ou seja, você tem a vontade de avançar, de ver, você não quer parar de pesquisar, e com isso você vai aprendendo não só conteúdos, mas você vai aprendendo habilidades
socioemocionais. E, então, dentro desse cenário, desse escopo, eu pensei assim, poxa, isso que eu gosto, que eu faço, eu tenho esse lado de jogos, ficou muito claro aqui na fala dos outros professores, como que o jogo, que é uma coisa, como é atrativo, é sedutor, chama atenção, como que isso pode ser usado dentro da sala de aula, né? Você não vê não só o jogo, mas o audiovisual de uma forma geral, animação, filme. Agora a gente tem outras modalidades cada vez mais onipresentes, né? Como os vídeos, os programas, né, os aplicativos que compartilham vídeos, né? A gente tem aí Instagram, TikTok, o próprio YouTube, né? A gente está entrando numa nova fase do audiovisual, um audiovisual 3D imersivo, né? Então, a ideia foi a história do aplicativo. Então, ano passado, exatamente há um ano, eu escrevendo, pensando, me preparando para orientar alunos que estão nesse processo. Eu vou numa loja do shopping, vejo lá um box com cards e falo, poxa, ia ser tão legal, né, um jogo com isso. E aí eu procuro a empresa, e aí a empresa começa a conversar, a princípio demonstrou interesse, e no fim fala, não tem a ver com o nosso público-alvo, a gente não está interessado, né? Assumiram a posição deles, que cabia a eles. E aí eu falei, poxa, mas eu não vou desistir. E aí, conversando com alguns amigos, né, que são responsáveis pela Rod Studios, eu falei, poxa, se eu quero que isso atinja o maior número de pessoas, se eu quero que isso chegue a quem precise chegar, então tem que ser gratuito e precisa ser respeitar as pessoas no sentido de ser anônimo, né? Então, eu tenho informações criptografadas de quando a pessoa usou no país que ela utilizou. É isso que eu quero saber, porque agora está saindo a versão em inglês do aplicativo. Então, escrevi as cartas, financiei uma parte do aplicativo, né, 2/3 do aplicativo, mais ou menos, um pouquinho mais. Fiz um financiamento coletivo, consegui um aporte financeiro, nunca tinha feito, então isso foi legal, que também foi um aprendizado, como fazer um financiamento coletivo com essa finalidade, né? O aplicativo ontem, ele esteve na página do Porvir, né? Então, as pessoas, elas estão baixando, elas estão avaliando, e eu já estou começando a receber alguns feedbacks de alunos, não só da formação básica, mas inclusive de cursos de pós-graduação, de especializações e MBAs, que eu também dou aula, né, nessa disciplina de gamificação. E eu estou tendo os melhores feedbacks que eu podia ter em relação a que aquilo está fazendo sentido. Então, assim, eu vejo que agora que está começando a missão, não era produzir, né? A questão é manter um projeto como esse. Estou vendo que os números de download estão aumentando. Sempre que eu vejo alguém, oi, muito prazer, tá, eu já vi esse aplicativo aqui. E, por favor, baixa, compartilha, avalia, que é a fundamentação que a gente tem, né? É legal que no meio da campanha, eu criei uma frase, né, que cada Don Quixote encontre seu moinho, né? E, no caso, esse é o moinho que eu encontrei para lutar, né? E fico feliz quando eu acho outros Don Quixotes aí que estejam afim, dispostos, né? A gente começa a fazer as pesquisas, a gente vê o quanto nos últimos anos, né? Coisa de 15, 10 anos para cá, o orçamento para ciência, né? Ele está sendo reduzido, né? Então, existe um lado que beira até que talvez seja o lado romântico ou positivo da tecnologia, né? Ou até mesmo anárquico, né? De você não esperar, mas como a gente viu aqui, né? Como diz o
filósofo indiano Krishnamurti, a revolução ela é interior, ela começa de dentro para fora, então ela começa na sala de aula, né? E um aplicativo, um vídeo, ele pode, né, ele é, conforme a intenção, uma aula, né? E essa é basicamente a história do aplicativo. Eu vou compartilhar a tela, mostrar algumas funcionalidades, algumas coisas que o aplicativo tem, e aí a gente segue a nossa conversa. Produção, tudo bem aí para compartilhar? Então esse aqui é o aplicativo, né? O nome do aplicativo é Norte para a Ciência. Aqui tem toda uma leitura. Quando você começa o aplicativo, ele tem aqui, esse aqui é o menu inicial do aplicativo, né? Ele tem cartas, e essas cartas, daqui a pouco a gente vai ver uma carta, tem quatro categorias de cartas, então você tem cartas divididas em ideias, projeto, pesquisa e apresentação e feiras de ciência, né? Então, apesar dele ser voltado para aquele público de uma educação básica, ensino fundamental 1 e 2, tudo que é dito aqui, ele busca atingir o que é uma pesquisa que muitas vezes a gente, numa graduação, ou até mesmo numa pós, é algo que não contempla, a gente não consegue alcançar, existe um programa apertado, né? As cartas, elas podem ser vistas de uma a uma, ou você pode clicar aqui e sortear a carta, tá? Aqui a gente tem 4 exemplos de cartas, né? Inclusive, eu escolhi uma agora porque que foi falado bastante, né, dos ODS, né? Então, vem a carta. As cartas, elas são numeradas, são 52 cartas, né? Tem o ícone do grupo, se é ideia, se é projeto, se é pesquisa, se é apresentação ou feira de ciências, né? Ele segue essa mecânica desse pedagogo indiano, né, que eu comentei, que é o IQB, o Inquiry Based Learning, então, através de perguntas para esse autoesclarecimento, né? Algumas cartas, elas vêm com explicações, outras vêm com perguntas para questionar o aluno, né? Então, desde você ter uma ideia, uma explicação inicial e alguma complementaridade ou questões, né? Então, por exemplo, aqui é na parte de ideia, aqui é na parte de você ter o projeto, aqui é você ter a parte da pesquisa, né? Então, aqui são cartas dentro das 5 dezenas de cartas que ele oferece, né? Então, como eu disse, eu posso clicar aqui nesse botão, né? E seguir a apresentação das cartas, né? Ou ir passando, simplesmente fazer o movimento de flip, né? De página, e ele ir passando, né? E aqui, assim, tem o nosso menu, né? Então, o menu também tem as cartas, né? Que eu posso sortear a carta, eu posso ver todas as cartas, eu posso escolher as cartas. E nas configurações, a gente tem aqui para deixar a tela escura, se isso funcionar, né? Se isso apetecer a visão. Tem uma fonte para dislexia, né? Sem contar que tem as tecnologias assistivas que os dispositivos contam, relacionados com leitura, né, com visualizações diversas, né? Enfim, tem um manual para o professor, porque ele pode ser tanto usado pelos professores, né? E aí os professores, eles podem aplicar na sala de aula, discutir uma carta, ou vai trabalhar com o objetivo da pesquisa. Então, baseado nisso, tem a carta, que pode ajudar a fazer a redação da justificativa, do objetivo, da bibliografia, saber separar o que é quantitativo de qualitativo, de indutivo e dedutivo, né? Ou os próprios alunos, se preparando para uma feira de ciências, eles podem dar uma olhada, né? Então, tem algumas brincadeiras, tem algumas gamificações também, que eu baseei no RPG, então, algumas situações que você pode simular, como o Einstein usaria, ou
você tem um problema hipotético, como você utilizaria o aplicativo, como, por exemplo, baseado no aplicativo, vamos fazer um debate e provar que a Terra não é plana, né? Então, tem uma série de possibilidades, do qual eu coloco que a principal regra seja invente a sua, né? E uma particularidade foi que, há algumas semanas, eu participei de uma banca, de um trabalho de gamificação, na USP, e eu utilizei o aplicativo para arguir o candidato, né, à obtenção do seu título, né? Então, era um tema de gamificação, eu falei, então vamos gamificar, e aí o próprio aplicativo trouxe a pergunta, a situação, né? Então, era esse o projeto. Quero agradecer aqui a oportunidade de poder expor, comentar. Quem ficou curioso, tanto na Play Store ou na App Store, do seu Android, do seu iPhone, do seu iPad, o aplicativo está lá para baixar gratuitamente e você fizer o uso que você achar melhor. Muito legal, professor Tupi. Parabéns pelo projeto, né? A gente Obrigado. precisa de mais iniciativas assim. Somos um país que não reconhece, né, não valoriza a sua ciência, os seus cientistas, pesquisadores. Então, iniciativas como essas são mais do que bem-vindas e devem ser valorizadas, né? Bom, mas enfim, agora acho que a gente pode conversar com todo mundo junto aqui, né? Acho que em comum entre os 3 projetos, né, além do tema da educação, inovação e o digital, está muito presente ali a questão do lúdico, né? Seja ele através da própria máquina, o computador, como é o caso da Audacy, né? Seja ele como um meio, como é o caso do Fernando, um aplicativo que estimula crianças, né, com habilidades corporais, e também é o caso do professor Tupi, pensando ali na questão do letramento científico, na questão da pesquisa, da ciência, né? Esse é um outro ponto que eu acho que passou em todos os assuntos aqui, né? A questão da seriedade, no sentido de que né, os projetos aqui são muito bem fundamentados. Então, assim, eu teria muito pouco a acrescentar em relação a validação científica, a pensamento lógico, raciocínio científico, né? Então, parabéns, né? Acho que é uma conversa de alto nível, realmente. E acho que em comum entre todos também tem a questão da autoria, né? Principalmente no projeto da professora Dalci, que é criação, né? É uma fala muito legal que ela fez, que fala, né? Pensamento crítico, criativo e científico. Eu achei muito legal isso. No caso do Fernando, a possibilidade da criança poder se envolver de maneiras que ela achar interessante para criar, né, movimentação corporal, etc. E no caso do Norte para a Ciência do Tupi também, as maneiras de você criar um tipo de projeto, né? E aí, fechando aqui um pouquinho a amarração desses 3 assuntos, né? Fazer uma pergunta para vocês que estão comigo aqui, Audacy, Fernando e Tupi, como a gente poderia, né, se a gente for pensar aqui, principalmente né, na educação, no uso escolar de tudo isso que a gente está fazendo, né, tudo pensado aqui para o show de sala de aula, como a gente pode fazer para envolver ainda mais os alunos? O que a gente precisa mover, né? Então, assim, vamos puxar o diretor da escola, vamos puxar o secretário de educação, vamos falar mais com professores, né? Porque é fato que nesses tipos de projetos, né, que são todos muito bons aqui, a gente consegue adesão de alunos, né? Os alunos, eles entram com a gente nessa ideia, né? Eles fazem, com certeza, eles têm aquele papel que o professor Tupi trouxe, que de enfrentar moinhos, né? Eles, pelo lúdico, eles embarcam nessa com a gente. Mas acho que a grande questão é como envolver o universo escolar, né? Ali, professores, diretores, coordenadores. O que vocês têm a dizer para a gente sobre esse assunto? Posso começar? Eu acredito que, inicialmente, nós que somos professores, eu vou falar, né, levando em consideração o meu contexto da educação básica que eu atuo, eu acredito que nós, professores,
inicialmente, precisamos ter disponibilidade para aprender, para evoluir profissionalmente e para agregar na nossa prática pedagógica, né, toda essa evolução contemporânea. Então, eu preciso estar disponível para essa evolução. Em segundo lugar, eu acredito que nós que somos professores também precisamos, né, começar a acreditar mais em desenvolver, incentivar esse processo criativo dos alunos. Né? Esquecer um pouco das aulas engessadas, né, de só eu, professor, ter determinado conhecimento, passar um conteúdo, mas também começar a partilhar e acreditar que é possível desenvolver a criatividade e é possível também acreditar nesse processo criador dos alunos. Eu acredito que a partir daí, né, com boas fundamentações teóricas, a gente consegue envolver o diretor da escola, o coordenador, compartilhando as nossas práticas, né, pedagógicas de sucesso, que geram engajamento nos alunos. Compartilhando essas práticas, eu acredito que a gente pode também motivar outros professores que estão trabalhando juntamente conosco na escola. Então, eu acredito que a partir daí pode começar assim, um grande movimento mesmo de engajar mais profissionais, né, nesse pensamento contemporâneo de educação. Eu acredito que é um dos caminhos. Muito legal, Altaci. Não sei se algum de vocês, Tupi ou Fernando, querem complementar. O professor Tupi ia falar? Não sei. Eu posso complementar? Por favor. Vocês estão me ouvindo bem? Porque minha internet deu uma caída aqui, mas acho que voltou. Estão me escutando bem? Sim. Conforme o professor Aldaci estava dizendo, né, a escola hoje é uma unidade que a gente tem ali vários componentes interagindo, né? Tem o diretor, tem a professora, tem o aluno, tem os pais, tem toda a comunidade, tem os funcionários, tem toda a comunidade ali. E eu acho que, por exemplo, eu que estou indo para a área de educação física, primeiro a gente precisa convencer um pouquinho cada uma desses componentes que interagem para formar esse todo chamado escola, para mostrar a importância também de desenvolver esses aspectos motores, né, esse letramento corporal, esses aspectos voltados para a saúde. E nada melhor do que isso, do que mostrar o significado para eles. Olha, o significado disso está aqui. Né? Hoje a escola, assim como ela é importante para vários outros aspectos, hoje ela é importante também para esse desenvolvimento desse letramento corporal, de utilizar novas tecnologias para mostrar para as crianças como elas podem se envolver mais. Né? Eu lembro quando eu era criança, né, conforme o professor Tupi falou, na minha época não existia muita essa interação, né? A gente não tinha tanta oportunidade de explorar e obter informação de qualidade em outros locais, além dali da sala de aula. Né? Então, hoje as crianças vêm com um arsenal tão grande, por que não utilizar as ferramentas e mostrando para eles, olha, você pode buscar informação aqui, você pode buscar esses aspectos aqui, e convencer o diretor a incentivar a coordenadora, que incentiva o professor, que incentiva o aluno, é o que a gente menos precisa incentivar, porque o aluno, eles gostam disso, né? Eles se envolvem muito nisso. E mostrar para os pais também, né, essa interação, quando você consegue essa interação total, aí o negócio flui com menos restrições, por assim dizer. Mas parte de um processo de educação, acredito. Complementando, né, os nossos colegas, e pegando o gancho da pergunta do professor Jean, eu acredito que existem alguns movimentos que envolvem desde os jovens eles se interessarem, porque eles podem ter a escolha do interesse, mas como foi dito isso, tanto na questão da educação física, para não haver uma exclusão, né? Então, assim, quanto maior o leque possível, né? Então, porque tem aqueles que gostam de jogos, mas também tem aqueles que nunca viram jogos, né? Tem aqueles que gostam de esportes e tem aqueles que vão ter o primeiro contato, né? Então, assim, para que não hajam exclusões.
E aí a gente também tem esse leque, tem essa grande possibilidade, né, para o engajamento. Então, você conseguir equalizar a linguagem, você chegar com uma linguagem próxima desse jovem, né, aquilo que a professora Aldaci falou, que para mim resume muito bem. Então, não é jogar, é fazer o jogo, né? Mas você também tem um lado político, né? E, assim, de certa forma, isso ajuda a trazer resultados. Porque, infelizmente, as coisas elas precisam ter resultados que chamem a atenção, que mostrem esse resultado, esse processo, seja do esporte, seja do aprendizado, né? Eles, às vezes, precisam ter uma chancela, tá aí as nações que disputam por prêmios Nobel, né? Mas que ajuda a chamar a atenção, né? Então, de certa forma, isso poder motivar, engajar, né? Mas conseguir fazer isso para um lado mais da cooperação do que da competição em si, né? Mas esses movimentos, a gente está vendo as revoluções, o próprio jogo está chegando na sala de aula, porque os jovens já sabem que é jogo, você não precisa explicar. No máximo, o papel do professor é provar que aquilo não vai ser chato, aquilo vai ser tão legal quanto, né? A mesma coisa do esporte. A pessoa já tem aquela noção pré-concebida, e aí fala, poxa, né, eu preciso superar isso, ou encontrar onde eu posso me encaixar nesse contexto, né? Muito legal. Gente, acho que tem um outro ponto também aqui que apareceu em todos os projetos, né? Que a gente falou da cultura lúdica, né? Da cultura lúdica digital em específico. E em todos os projetos tem uma coisa que aparece que ela, entre aspas, é nova, mas a escola ainda precisa lidar melhor com ela, né? Lógico, todos estão falando de tecnologia aqui, mas tem uma coisa desses projetos de vocês que toca no engajamento, né? Isso tem a ver com games, tem a ver com gamificação, e tem uma coisa ali dentro que você conseguir fazer a gestão do engajamento, né? O professor Tupi fez uma fala muito legal, que ele fala que, assim, talvez na maioria das vezes, né, ou em boa parte dos projetos na escola, a gente não quer despertar o lúdico competitivo, né? Eu não quero um aluno contra o outro, não. Eu quero os alunos colaborando para chegar a um objetivo, para, enfim, passar uma fase e avançar nos estudos, né? E aí, a pergunta que eu faço para vocês, né? Como a gente pode, no universo da escola, né, despertar esses professores, esses educadores, os diretores, para entender que, olha, a gente consegue sim fazer a gestão do engajamento da sala de aula, do projeto, né? O que eu quero dizer com isso? Eu consigo manter a motivação dos meus alunos na matéria e eu consigo, a partir da participação deles, né, manter eles antenados comigo e cumprindo um objetivo educacional, né? Dentro desses projetos de vocês, como é que vocês veem essa questão de gestão do engajamento e de manter a atenção deles, né? O interesse, a curiosidade no que vocês apresentaram? No caso do projeto que eu desenvolvi, né, o engajamento assim foi total, como eu disse para vocês, né, no período crítico de pandemia ainda, com alunos, né, com extrema dificuldade de acesso à internet, e mesmo assim eu tive a participação total dos alunos, né, driblaram essas dificuldades para participar do projeto. Então, eu acredito que, né, uma das... Por que houve esse engajamento? Eu acredito que, inicialmente, parte da postura do professor, né, de acreditar no potencial daquele aluno. O meu aluno, ele não vai só reproduzir algumas coisas que eu pedi durante a realização de um projeto. Não, ele também vai desenvolver e exercer, né, o potencial criativo que ele tem. Eu gosto muito de falar sobre isso nos projetos que eu desenvolvo com os meus alunos. Então, a gente que é professor precisa acreditar nesse potencial, nesse processo de criação dos nossos alunos. Então, eu acredito que a partir daí, a relação entre professor e aluno, ela só tende a crescer e fica fortalecida. E aí, ambas as partes, né, conseguem se desenvolver muito bem dentro desse contexto
Acredito também muito na questão de todo professor investir na sua formação, a formação continuada. Né? No caso, eu sou professora concursada de uma rede. A rede, ela proporciona momentos de formação para todos os professores, mas eu acredito que também a gente que é professor precisa também gerir a própria formação. Não esperar também somente pelos temas que a rede proporciona, mas ir em busca de outras coisas, de outros temas também, de outras pesquisas, porque a demanda dos meninos é muito dinâmica, né? Muito dinâmica. Então, eu acredito muito nisso também, nesse investimento em formação. Tanto a gente que é professor, aproveitar a formação, ou seja, da rede, ou da instituição privada que trabalha, mas também gerir a sua própria formação para fortalecer nessa prática pedagógica e estar, assim, em harmonia, né, com essa educação contemporânea. É isso. No meu caso, é um pouco diferente, porque as pessoas já partem da premissa que, olha, mas meu filho não é habilidoso, ele não vai ser um atleta, nem quero que ele seja um atleta. E aí eu explico para as mães assim, a gente também não. O que a gente quer é fazer com que ele, através da brincadeira, dos jogos, ele tenha um repertório motor para fazer o que ele quiser. Se ele quiser jogar bola, se ele quiser fazer vôlei, se ele quiser dançar, se ele quiser fazer capoeira, para ele fazer o que quiser, mas ele tem um repertório motor para isso. Né? E isso hoje se trabalha muito nas aulas de educação física. Né? Não é uma visão voltada para o esporte, não, é uma visão de conscientização corporal, de letramento corporal, de ganho de competência motora, para que daí a criança escolha. Porque o contrário foi aquilo que eu disse. Falei, se a criança não está apta para fazer, porque em nenhum momento da vida dela alguém deu aquele estímulo para ela, aí sim ela vai ficar desmotivada. Aí sim ela tende a se afastar cada vez mais. Aí sim a gente cria restrições no processo e ela começa, isso eu não vou escolher porque eu não sei, isso eu não vou escolher porque eu não sou competente, isso eu também não, e vai restringindo cada vez mais. A ideia é mostrar, tanto para o público da escola, quanto para os pais, que a gente parte de uma visão realmente educacional, essa educação corporal. Tendo isso, aí ela vai brincar do que ela quiser, vai interagir do jeito que ela quiser, vai subir em árvore, vai pular corda, e aí sim ela tem a competência para fazer as coisas e se manter motivada, né? E descaracterizar um pouco algumas, a educação física já mudou muito, né? Mas algumas pessoas ainda carregam consigo, a educação física é ficar correndo em volta da quadra, não é nada disso que a gente quer. A gente quer que a criança brinque, explore, se envolva, tenha sempre vontade de fazer aquilo. E se um dia ela sair da escola e virar um atleta, ótimo. Como se ela virar um engenheiro, como se ela virar um matemático, ótimo. Tá? O que a gente quer é fornecer isso. Esse básico, esse que hoje é basicamente trabalhado só dentro da escola por conta de tocar, brincar, para se desenvolver além da escola. Mas é nessa linha. O básico para depois o geral. Aí sim a gente promove bastante engajamento, tá bom? Eu vejo essa questão em dois extremos, né? Do particular para o geral e talvez do geral para o geral. Então, assim, perante aos gestores, é publicizar, é divulgar. A gente vai divulgar isso como? Com conhecimento, tanto técnico, quanto epistemológico da filosofia da educação, e o conhecimento prático, provando a eficácia disso. Então, precisa ter um nível de publicidade. A gente não pode esquecer que hoje se fala mais de terra plana, porque os terraplanistas, embora não sejam cientistas, são bons publicizadores e causadores da questão. Ponto. Né? E aí, o conhecimento, ele ficou encastelado nas faculdades ou, enfim, nas próprias formas de gestão, que não haviam o diálogo, que esse modo de vida que a gente tem, tá vendo? A gente está aqui fazendo um diálogo com pessoas, não só do Brasil, mas do mundo. E a gente está cedendo nosso tempo, apostando, né? Dando a nossa vida nisso, porque a gente quer ver com que isso mude. Então, isso aí vem da intenção.
Então, é fazer barulho, estar bem preparado, enfrentar o debate, porque vai ter o debate. E a gente também não pode pensar que, do outro lado, quem não opta, quem não conhece, é um vilão. Porque a matemática tem quantos mil anos? Os jogos têm 40. A tecnologia tem 40. As mudanças da educação, elas estão acontecendo, aceleradas pela pandemia, porque talvez isso pudesse demorar muito mais anos. A nossa vida é construir o trilho e o trem ir passando. E as crianças estão vindo. E o mundo está mudando. E as coisas estão acelerando. Então, é fazer isso público, é conseguir compartilhar, é mostrar que isso não é tão complexo ou tão difícil, porque a gente não pode esquecer que todo mundo está tentando resolver outros problemas. A gente tem um problema nesse lado, mas tem problemas burocráticos. Né? Quanta burocracia toma o dia a dia de um professor? Segundo dados do Banco Mundial, na América Latina, 60% do tempo de um professor. Talvez esse seja o principal problema que tenha que ser superado. Né? E em outro lado, a gente também, então, esse é do geral para o geral. É fazer, é conversar, é buscar, é fazer o que a gente está fazendo. E aí, isso me lembra muito aquela situação dos brinquedos dos anos 60 que vinha com objetos radioativos. Todo mundo, nossa, que legal. Foram proibidos. Olha com o que eles brincavam. Né? Então, olha o que a gente está fazendo. Que é o que a gente tem. A Marie Curie descobriu a partícula radioativa, mas não estava com ela no bolso, morreu. A gente acha isso um absurdo. Talvez as pessoas do futuro vão ver isso e vão falar que a gente era as Marie Curies, andando com o Pierre Curie, com as partículas. E, no contexto individual, do de baixo para cima, é o professor na sala de aula. Cada professor conhece o que está acontecendo. A gente não pode dar a receita. Cada professor conhece seu aluno. Se uma sala é diferente da outra, se um aluno é diferente do outro, é aquele ditado. Né? O professor, ele é a infantaria ali. Não importa quantos caças, quantos generais, quantos presidentes que não estão ali no campo de batalha. Quem está na linha de frente, quem está enfrentando, quem está vendo o que está acontecendo, quem com uma palavra vai fazer a diferença na escala 1 para 1, é o professor. Né? Então, é isso que a professora Daci falou. É a formação continuada, é acreditar, é fazer, por mais utópico que seja, mas talvez a educação seja isso, né? É buscar sempre uma utopia. Né? Exato, professor. Só o ponto que o professor... Desculpa, o ponto que o professor colocou, o professor Tupi, realmente a publicidade, isso, assim, a gente começou agora com os aplicativos em algumas escolas e realmente isso é uma questão bem importante também, que complementa todas as outras. Né, principalmente no caso de algumas escolas. É muito importante mostrar para os pais o significado daquilo, o que aquilo traz de contribuição e conhecimento, e quanto aquilo agrega na evolução da escola, do aluno. Isso é, de fato, bem importante mesmo. Muito legal, gente, muito legal. A gente está encaminhando aqui já para o final da nossa conversa, né? Mas vamos só fazer uns fechamentos aqui. Acho que, né, essa conversa aqui que a gente teve, né, educação, inovação para crianças no universo digital, a gente falou muito de escola, né, mas muito dessas situações também acontecem nas casas, nas residências, nas famílias, né, então, né, quase tudo que a gente falou aqui também se aplica ao universo familiar, né, a família, e aqui entendendo família nos seus mais variados formatos e tipos, né? E acho que tem, né, uma coisa que ficou muito forte, e aí eu lembro, eu era criança, sei lá, tinha 7, 8 anos, eu estava na primeira ou na segunda série, e teve uma feira de livro lá na minha escola, e eu encasquetei com um livro que falava do Césio 137, isso era no ano de 89, e eu fiquei a semana inteira no pé da minha mãe, eu quero aquele livro, enfim. Eu não sei porquê, eu acho que eu me encantei com aquela cor que era o Césio, que era azul, e todo mundo mexeu, aquela história maluca, né? Enfim, e hoje, né, o que foi dito aqui por vocês é que as crianças, né, os adolescentes, têm acesso a todo o universo de narrativas possíveis envolvendo ciência, né? E principalmente tem acesso àquilo que a gente está tentando combater, né? Que é né, são notícias que descreditam a ciência, né?
A gente está falando aqui do negacionismo científico, né? Isso a gente vê nas vacinas, a gente vê, né, em várias esferas, infelizmente, governamentais, e acho que os projetos que vocês trouxeram combatem isso, né? Combatem esse negacionismo, né? E uma coisa que eu sempre lembro é que a gente não combate ciência, né? A gente não pode combater a ciência com não ciência, a gente combate ciência com mais ciência, com ciência melhor, com pesquisa mais fundamentada, com melhores métodos, rigor, né? É o único jeito de se fazer ciência melhor, né? Enfim, eu quero agradecer aqui a vocês, a professor Tupi, professor Aldaci, professor Fernando, as falas de vocês, os projetos são maravilhosos, continuem, né? Vamos publicizar isso tudo, isso tem que ser mostrado, né, aos quatro ventos, em todos os espaços digitais aí. E eu vou passar a palavra aí para vocês darem uma mensagem final para o pessoal que está acompanhando a gente. Então, pessoal, mais uma vez agradecer a toda a equipe do Conkids, dizer que foi um prazer aí conhecer um pouco mais do trabalho do professor Fernando, do professor Francisco. Já estou aqui já baixando os aplicativos, vou começar a divulgar aqui nas redes que eu trabalho também. Agradecer a todos que estão aí acompanhando a gente nessa conversa. Mandar um abração diretamente aqui do Brasil, do estado de Pernambuco, para todos vocês. E, novamente, me colocar aí à disposição para todos os outros professores, estudantes, né, de licenciatura, de pedagogia, que queiram conversar mais sobre o projeto. Deixei aí meus contatos e fico à disposição para a gente trocar ideias e criar mais coisas aí interessantes juntos, tá bom? Muito obrigada, um abração a todos, Jean. Também quero agradecer a todos da equipe da Conkids, aos professores, ao Daci, ao professor Tupi, foi bem enriquecedor essa tarde. Para mim, à tarde, eu comecei dando boa tarde para todos, não, aqui ainda de manhã, então, essa tarde, para mim, que eu estou em Portugal, foi bem enriquecedora, obrigado. Espero vê-los em outros projetos aí, que vocês continuem desenvolvendo esses projetos tão magníficos para os nossos alunos, né? Obrigado, pessoal. Faço ecos, a questão é agradecer o convite do professor Jean, pessoal do Conkids, sempre atencioso, que lembra da gente, sendo aí um pilar, né, da mídia de qualidade para as crianças, na educação, na ciência. E a sensação que eu tenho hoje é de estar no caminho certo, né? O aplicativo que eu criei é Norte para a Ciência, porque é um território, é uma bússola, cada um vai para onde quiser. Mas ver pessoas fazendo os seus trabalhos e a sensação de não estar sozinho nessa busca para tentar deixar um mundo melhor, para trazer dignidade, bem-estar, né, através da educação, e talvez fosse para deixar a mensagem, para baixar o aplicativo. E a segunda é que conversa, às vezes você dá um livro para uma pessoa, às vezes você tem um tema, você ir buscar, você falar uma curiosidade, pode ser igual ao Césio 137, que se não fosse aquele livro, talvez o Jean não tivesse virado professor, né? Como tantos casos, como o caso Genoma, do professor Clodoaldo Pavan, porque por causa de um filme ele não seguiu o caminho da família, da cerâmica, e foi um dos sustentáculos da genética no Brasil. Então é isso, gente. Agradecer e vamos para frente. Legal, obrigado mais uma vez, professor Tupi, professor Fernando e professor Aldaci. E eu vou deixar um recado final aqui para o pessoal que está acompanhando a gente, né? O Festival Conkids Interativo 2022 continua com a sua programação, né, nos nossos canais digitais. Existem também atividades presenciais, atividades são feitas online, né, nos nossos canais digitais, e você pode assistir também no TV Escola. Então é isso, fechando o Conversa com Kids 2022, com Kids Interativo 2022, falando sobre o tema Educação e Inovação para Crianças no Universo Digital. Muito obrigado e fiquem bem. Um abração, pessoal. Tchau, tchau.
Obrigado.